Olá, essa é a aula número 5 da disciplina Economia Regional e Urbana, do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O tema da aula 5 são dois temas relacionados à economia urbana. Localização residencial é um e hierarquia das cidades é outro. São dois pontos. E o texto de referência desse material da aula de hoje, além desse PDF que eu já passei para vocês, claro, é na apostila Saporto 2021, Economia Regional e Urbana, um pedaço do capítulo 2, o texto que vai entre as páginas 35 e 48. Tá? Então é isso. Lembrando que a gente ainda está vendo esse grande tópico da apostila, que é o tópico 2, Teorias da Localização da Atividade Econômicas. 2.4, em particular, na nossa programação do curso, né, que é a aula específica sobre economia urbana. Nessa economia urbana aparecem dois modelos importantes, que é o modelo de localização residencial, que, por sua vez, está dividido em três explicações, né? O modelo tradicional chamado modelo de viagem ao trabalho, ou modelo AMM, AMM tendo a ver com a sigla dos nomes dos três economistas que elaboraram esse trabalho. Depois, dois modelos heterodoxos complementares ao trabalho, ao modelo de viagem ao trabalho, chamados modelo de vizinhanças, filtragem e sucessão, e o modelo de ciclo de vida e estilo de vida. Então, isso aqui é a localização residencial ou explicações para a localização das pessoas. Né? E, finalmente, o segundo tópico é o modelo da hierarquia das cidades, ou hierarquia urbana, como preferir, no qual aparece aí como principal explicação a teoria dos lugares centrais. Né? Enfim, essa então é a aula nossa dedicada sobre economia urbana, que, como vocês viram, na primeira aula, né, a definição de economia urbana, dentro desse tema, economia regional urbana, são economia regional urbana, lida com a dimensão espaço dentro da análise econômica. E, em particular, a economia urbana é lidar com a dimensão, o objetivo é lidar com a dimensão espaço dentro do sistema das cidades onde as pessoas residem, né, trabalham, vivem e, em sua grande parte, no mundo de hoje, a maior parte das pessoas, número assim, próximo a 80%, 90%, dependendo aí de que país você analisa, mas é um número altíssimo de pessoas que vivem nas cidades. Né? Então, dentro desse espaço urbano, dentro do espaço das cidades, como lidar com o espaço. E, em particular, além dos outros modelos que nós vimos da atividade de localização de atividade econômica, como a localização da indústria, a localização clássica, localização contemporânea, o modelo de aglomerações e clusters, e o da aula 4 também, que fala sobre a localização do varejo e a localização agrícola, nós vamos ver hoje, então, os dois temas de economia urbana. Em primeiro lugar, a localização residencial, onde as pessoas se localizam para viver, e, em seguida, a observação ou tentativa de explicação do fato de que certos produtos e serviços são oferecidos na rede urbana de acordo com uma hierarquia. Tá? Nem todos os serviços são oferecidos e produtos, né? Nem todos os produtos, né, bens e serviços, são oferecidos em todas as cidades, em todos os locais. Então, a teoria dos lugares centrais visa entender, explicar isso. Muito bem. Então, é esse o tema de hoje, economia urbana. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que, através desse gráfico aí, que é um mapa do município de São Paulo, com as suas várias localizações, né, os seus vários bairros, distritos, talvez. Em total, a gente tem aí por volta de 95, se eu não me engano. Os distritos de São Paulo, ou bairros, estão apontados aí no mapa de acordo com a população ou densidade demográfica, sendo os menos densos, ou seja, com menos pessoas, aqueles em branco, né? Então são aqueles bairros que têm até 5.000 pessoas ou habitantes por quilômetro quadrado. Depois, em amarelo claro, 5.000 a
8.200, em laranja 8.200 a 11.500, em vermelho 11.500 a 14.000 e em marrom os distritos que têm mais de 14.500 pessoas por metro quadrado, ou seja, grande, uma grande concentração de população. E aí a gente vê também que, tal qual em alguns padrões de localização de empresas, existe também uma tendência à aglomeração na localização das pessoas, né? Então as pessoas escolhem, acabam aí se aglomerando. Você vê aí alguns bairros em marrom, alguns aqui na Zona Leste, outros no centro e alguns outros na Zona Sul, de altíssima densidade de habitantes por quilômetro quadrado. E não podemos, às vezes, você pode pensar, tentar explicar como sendo talvez uma grande localização de pessoas dentro de um ponto pequeno, espaço pequeno, mas você vê que o tamanho médio aí você observa também municípios, ou melhor, distritos dentro do município de São Paulo que são relativamente grandes, largos e mesmo assim tem uma alta densidade, né? Então, como explicar a tendência das pessoas se aglomerarem, né? E aí a gente vai ver aí que tem tem 3 explicações, né? Uma delas a principal e outras 2 complementares para explicar por que as pessoas se localizam, onde elas se localizam quando elas buscam empregos, tá? Então, vamos tentar jogar alguma luz aí, por exemplo, numa tentativa de explicar essa aglomeração de pessoas, essa tendência que existe, as pessoas se aglomerar. Por outro lado, imóveis também, a distribuição de preço dos imóveis também ela não é homogênea, ela é bastante heterogênea e diria até mais, ela é bastante aglomerada também em alguns bairros. Alguns dos bairros, inclusive, que nós vimos lá como sendo bastante densos, em termos de população, são alguns desses bairros que vocês veem aí nesse gráfico de barras como sendo os maiores preços de venda do preço dos imóveis, né? Então, por exemplo, bairros como Vila Nova Conceição era em 2013, portanto, há 8 anos atrás, o metro quadrado mais caro de São Paulo, R$ 13.800 na época. Ibirapuera, Jardim Lusitânia, Jardim Europa, Jardim Paulistano, Vila Olímpia, seguem com Itaim Bibi, Jardim América, Cidade Monções e Consolação. Tá? Então, se você olhar e observar que a tendência do preço, se você observar que o preço mediano, né, ou seja, aquele que está no meio da distribuição, todos aqueles bairros que vocês viram lá no gráfico anterior, pegar o preço de cada um daqueles e distribuir, fizer uma distribuição, o preço mediano é 6.300 e esses 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 principais bairros tem um preço bem acima do preço mediano, né? O que denota aí uma certa distribuição desigual, né, no espaço do preço dos imóveis. Também os preços dos imóveis vai ter algum tipo disso aqui, né? Vai ter algum tipo de concentração dos mais altos, dos maiores. E o que mais que a gente pode ver também? Também esse aqui é um mapa dos Estados Unidos em 2002, bem antigo, realmente, já vai fazer 20 anos quase, mas o grosso não mudou muito, não, e também mostra que o preço dos imóveis, lá como cá, também existe uma tendência a uma distribuição espacial desigual, né? Tendo aí os imóveis caros, aí, né? Por exemplo, aqui na costa oeste, São Francisco, Los Angeles, San Diego e Seattle, e também aqui, por outro lado, na costa leste, aí, Nova York, Washington, Chicago e Boston, né? Aí um pouco aqui na Flórida também, Miami e outros lugares. Então, também a gente observa também uma tendência a concentrar, quando você fala em termos de país, né? Aquilo eu tinha mostrado para bairros de São Paulo, mas aqui, quando você vê preço de imóveis para cidades em um país como os Estados Unidos, também existe essa distribuição desigual. Tá? Bom, então, dada esse aperitivo, né, essa introdução, de mostrar esses dados aí de maneira introdutória para vocês sobre esses, né, tópicos aí, preço e distribuição de pessoas, a gente observa também
tendência à aglomeração, né? Ou seja, uma distribuição desigual. E aí isso nos faz perguntar aí sobre né, e ventilar hipóteses para explicar, né, a seguinte pergunta: como que as pessoas se localizam? Onde as pessoas se localizam? Tá? Então, o que influenciaria na decisão de emprego das pessoas? Por que elas escolhem residências nessas cidades aglomeradas e não naquelas cidades do meio do país lá? Por que não morar no meio do país dos Estados Unidos, que a gente acabou de ver? Por exemplo, aqui nessas cidades menos onde o preço dos imóveis é bem mais baixo, por que não se localizar aqui e sim nesses lugares? Né? Então, é claro que aí vocês também já têm algumas ideias. Por exemplo, emprego ou coisas como local do trabalho, renda familiar, presença de sistema de transporte, impostos maiores ou menores e a presença de escolas para os filhos, né? Essa disponibilidade, né, são algumas das coisas que a gente pode pensar talvez como explicativos, fatores explicativos. Então, tem mais de uma explicação. Nós vamos ver a explicação básica e algumas duas explicações complementares. Mas vamos lembrar o seguinte, como eu falei na primeira aula, parece existir, quando você fala em localização de pessoas, localização de varejo, localização de empregos, parece existir uma certa hierarquia entre esses tipos de localização, uma vez que uns tipos de localização precedem as outras, né? O que eu tinha dito é que em localização de emprego, né, indústria, o emprego enfim, os principais setores que geram empregos, parecem preceder a localização, ou seja, essa localização deve ser levada em conta em primeiro lugar, até porque a distribuição dos empregos acaba determinando, em parte, a distribuição das pessoas, né? A distribuição da localização das pessoas, até porque quase todas as pessoas no mundo dependem dos empregos, né? E depende da renda advinda dos empregos para poderem se localizar. Então, voltando aqui um slide de novo, não adianta eu querer morar aqui em Tulsa, por exemplo, no meio do país aqui, que é mais nos Estados Unidos, que é mais barato, mas não tem emprego lá para mim em Tulsa. Então, enfim, a pessoa gostaria de se localizar em um determinado local, mas ela leva em conta essa decisão é tomada a posteriori, né? A priori a gente tem a decisão de localização dos empregos. Normalmente funciona assim. E como a gente viu aí na aula 4, né? Vimos ainda por conta desse problema aí, que a aula não houve, a localização do varejo depende dessas duas outras localizações, porque a empresa de varejo vende os seus produtos, em geral, para as pessoas, né? Tem a ver, então, por exemplo, farmácia, supermercado, shopping, são produtos basicamente para as pessoas. Então, antes de se localizar, você tem que ver a localização das pessoas, que por sua vez, né, depende da localização dos empregos. Então, emprego, pessoas, varejo tem essa hierarquia aí, tá? Só relembrando uma coisa que a gente falou no início, tá? Mas voltando para aquela decisão, primeira decisão que nós estamos tentando entender aí, vamos ver aí algumas explicações para isso. A decisão de escolha de residência, né? Seja uma casa, seja um apartamento. Então, independente do tipo da moradia, estamos falando da decisão de escolha de uma moradia, ou seja, uma pessoa que vai decidir se localizar. Claro que, novamente, muitas vezes essa decisão envolve mais de uma pessoa, né? Por exemplo, estamos falando de uma pessoa que é casada, tem 3 filhos, essa decisão impacta na vida do marido ou da esposa e também impacta na vida dos filhos, por isso que eu até falei aqui embaixo aqui de escolas para as crianças, né? Então, é uma decisão um pouquinho mais complexa nesse sentido, quando você assume que normalmente está falando de localização de residência, né, de moradia, de uma família. Não necessariamente. A família pode ser de uma pessoa, a família pode ser de 2 ou 3, 4, 5, dependendo se tem mais filhos, né? Então, também tem isso também. Estamos abstraindo essa questão, mas aqui, quando a gente for falar dessa residência, desculpe, dessa decisão de localização residencial, em geral a gente está por trás, está falando de uma família, tá? Não necessariamente uma família de uma pessoa, mas às vezes de 2 ou mais pessoas. Tudo bem.
As principais explicações que existem aí para a localização industrial são esses três modelos aí. O modelo clássico e mais conhecido é o modelo de viagem ao trabalho, sendo como Journey to Work, né, que é o modelo AMM, né? Já vou falar sobre isso já já, onde a principal ponto de, né, que a gente se atém para tentar explicar a localização residencial é uma troca que existe entre dois custos que a pessoa deve levar em conta quando ele está escolhendo sua residência, né? Um desses custos é o custo de transporte de ir ao trabalho, da ida ao trabalho. Então, basicamente, um tipo de custo de transporte, e outro custo, o custo de moradia. Tá? Então, por trás dessa decisão de localização tem a questão da acessibilidade. Tá? Ou seja, uma localidade tanto o trabalho quanto a moradia, que são dois pontos diferentes do espaço que a gente está assumindo que eu vou morar num lugar e vou trabalhar em outro, não vou trabalhar e morar no mesmo local. Ainda tem gente que faz isso, ainda mais agora, né, gente? Em 2021, com a pandemia, né, o trabalho remoto, muita gente está trabalhando em casa. Então, trabalhar em casa e trabalhar, não é? Então, o custo para ir para casa, o custo de moradia, se misturam, acabam se confundindo porque eles são o mesmo no caso, tá? Embora, na verdade, desculpe, dois custos diferentes, o custo de transporte, e o custo de moradia são diferentes, mas o ponto de trabalho e o ponto de moradia, que nesses modelos em geral são diferentes, quando você pensa em termos de pandemia, não é mais, né? Nós estamos trabalhando onde eu moro, tá? Então, mas vamos abstrair também desse complicador. Deixa esse complicador de lado aí, faz de conta que eu trabalho num lugar e moro em outro, tá? Então aí, para me deslocar ao trabalho tem um custo. Para eu adquirir uma moradia, escolher aquela moradia tem outro custo. Então, a troca entre esses dois custos, né? Ou seja, um peso maior de um, o peso maior do outro, essa troca pode dar, pode influenciar a minha localização, tá certo? Então, esse é o modelo básico para explicar a residência das pessoas, onde elas se escolhem para residir, né? Essa troca entre custo de transporte de trabalho e o custo de moradia. Além disso, tem dois outros modelos de visão heterodoxa, né, que são uns modelos que visam o modelo de vizinhança, filtragem e sucessão. Ele sustenta aí o ponto de que não é só essa troca que é importante, mas também o fato de que os bairros e as vizinhanças, né, esse custo de moradia mencionado anterior, ele varia ao longo do tempo, então é um modelo mais de médio e longo prazo, né? O preço das residências varia significativamente ao longo do que vai acontecendo com o preço das residências naquele bairro em particular que a pessoa mora. Então, por exemplo, ou seja, os bairros eles nascem, crescem, vivem e morrem ou quase morrem, né? Se eles forem reformatados, eles não morrem, mas eles podem eventualmente virar um bairro morto, como por exemplo aí na cidade de São Paulo, o Campos Elíseos, né? O Campos Elíseos, gente, ele já foi um bairro riquíssimo em São Paulo, antes da Avenida Paulista ser ocupada por mansões da elite do café, né, onde você sabe onde é a Avenida Paulista, mas não é no centro de São Paulo, já é Zona Sul, então bem mais para cima, talvez uns 3 a 5 quilômetros do centro, é onde tinha a residência dos ricos, mas antes disso, a residência dos ricos era no bairro Campos Elíseos, que é uma região próxima ao centro, próxima à Sé, né? E, de fato, hoje em dia, quando você olha o bairro Campos Elíseos, você vê várias residências degradadas, fechadas, inclusive como algumas ruas, né? Em particular, tem inclusive o que a gente chama de Cracolândia, né? Uma região onde as pessoas utilizam para consumir drogas em grande escala, e por conta disso tem problemas sérios aí
de segurança e de, enfim, de ser possível, inclusive, morar naquele bairro, né? Então, é isso. Os bairros, preços das residências podem começar de um jeito, podem variar, aumentar ao longo do tempo, podem até cair, decair. Então, o modelo de vizinhança filtragem de sucessão fala disso. E também a questão do ciclo de vida, ou seja, quando eu tomo a decisão de localização da residência, não depende só desse custo, desse trade-off aqui, entre custo de transporte para ir para o trabalho e custo de moradia, mas também dependendo que tipo de pessoa que eu sou, ou seja, onde eu estou no ciclo de vida, se eu tenho 25 anos, 23, 28 como vocês, ou se eu tenho 58 como eu, né, que estamos em estágios do ciclo de vida diferente. Ciclo de vida, então, influenciaria na localização residencial, mas não só isso, também o estilo de vida das pessoas, né, se elas gostam de sair, ou se elas têm, ou se elas dão prioridade a isso, sair, restaurante, a presença de bares, ou não, né? Ou se temos pessoas que, então, enfim, no momento tem filhos em idade pequena, então tem outras coisas para pensar, né? Para priorizar. Então, o ciclo de vida e estilo de vida também, além dos fatores anteriores, explicaria, em parte, a localização residencial. Então, vamos ver essas três explicações aí, começando pelo modelo tradicional chamado Journey to Work, ou viagem ao trabalho, que é aquele movimento pendular que as pessoas fazem nos dias úteis entre o trabalho e a residência, tá? Então, exatamente, o modelo. Então, veja vocês, ele foi elaborado, esse modelo, nos anos 60, entre metade dos anos 60 e o começo dos anos 70, né? Então, a gente está pensando numa época em que a economia industrial, né, da indústria, ainda é bastante, vamos dizer assim, forte e predomina até sobre serviços especializados, né, que depois também aparecem aí como importante fonte de emprego. Então, estamos basicamente falando de gente que trabalha na indústria e gente que reside. Então, eu tenho esse movimento pendular diário, tá? E vejo vocês que é um movimento pendular diário. De novo, eu estou indo para o trabalho e depois vou para o trabalho, almoço por lá, sei lá como que eu almoço, e volto para casa depois. Então, isso é o que a gente chama de viagem ao trabalho. Tá? Você pode pensar nessa viagem como sendo uma viagem dentro de uma cidade só, ou então dentro de uma região metropolitana, composta por mais cidades, né? Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo tem 39 cidades. Então, aí, quando você observa, ao invés de observar o município de São Paulo, igual aquele primeiro mapa que a gente viu, ao invés de observar o movimento diário só dentro de São Paulo, seria um movimento diário de pessoas, um movimento mais expandido, ou seja, de movimento diário dentro da região metropolitana, dentro das 39 cidades, assumindo que pessoas, nem todas, trabalham na mesma cidade. Então, eu posso morar em Osasco e trabalhar em São Paulo. Ou então, como alguns de vocês, vocês podem ter estágio em São Paulo, morar em São Paulo e faz a faculdade à noite em Osasco, né? Então, tem essas movimentações até mais complexo quando se envolve estudo também, né? Estudo noturno ou estudo diurno. Então, são outras viagens. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte: vamos nos ater, né, para simplificar a análise também, estamos falando da viagem ao trabalho. Então, é um movimento que um cidadão sai de casa, vai para o trabalho e depois volta para casa, tá? Não está indo para a escola à noite, e nem bar, nem happy hour, nada disso. Então, é isso, é um modelo de viagem ao trabalho, Journey to Work, dentro da região metropolitana. Então, é óbvio que o que eu vou dizer agora, mas está fora do nosso modelo, movimentos de pessoas para ir atrás do trabalho, um movimento mais de longa distância. Tá? Então, por exemplo, eu moro em São Paulo, agora estou indo, meu emprego não vai ser mais em São Paulo, fui contratado por uma empresa lá em São Francisco e é lá que eu vou. Né? Então, esse não é mais um movimento de área, e sim de migração. Estou saindo de um país indo para o outro. Lá na outra região vai ter o seu
novo movimento diário de viagem ao trabalho, talvez entre a residência da pessoa no centro de São Francisco e o trabalho em Oakland, ou sei lá, mora em Berkeley e trabalha em São Francisco, ou coisa que vale. Mas o ponto é que migração não tem nada a ver com viagem ao trabalho, é um movimento de longa distância, tá? E movimentos de viagem, de lazer também não estão incluídos aqui. É só o simples movimento de viagem ao trabalho, tá? Então, como que esses três caras, que eu já vou falar o nome deles, abordaram essa questão aqui? O que eles pensaram? Olha, estou tentando explicar a localização da residência das pessoas. Então, tem um movimento diário, e esse movimento é custoso, porque pensa bem, né? Legal seria legal se tudo fosse que nem é hoje, movimento, eu trabalho em casa, não preciso sair de casa para o trabalho, home office, beleza, 2021. Mas, como vocês estão vendo, né, as empresas já estão, embora nós aqui ainda, inclusive eu aqui, vocês, estamos ainda no home office, inclusive em faculdade também, dando aula aí de economia regional e urbana à distância, existe aí também a tendência de uma parte, uma boa parte talvez, do movimento, daquela movimentação anterior retornar, né, voltar a ser como era antes, provavelmente, obviamente que não vai ser igual como era antes, né? Ajustes haverão, mas a tendência agora, né, com a pandemia diminuindo, é que as viagens ao trabalho retornem. Aliás, muitas já retornaram, já faz algum tempo, né? Por exemplo, eu outro dia fui no médico aí preparando para essa cirurgia de dia 17, o médico estava lá, ele foi do trabalho para o escritório dele e eu fui lá como paciente, teve a consulta, depois eu voltei para casa e ele voltou lá para o trabalho dele, para outro trabalho no hospital, ou se foi para casa, sei lá. Então, a viagem do trabalho ainda continua, tá? Existindo, embora reconheçamos que, com o advento dessa pandemia aí, houve uma mudança significativa nesse conceito de viagem ao trabalho. Muitas coisas ainda se acomodarão, com certeza, com relação a isso. Mas, enfim, o modelo clássico aqui é o seguinte: eu tenho que sair de casa, tenho que ir para o trabalho. Puxa vida, eu tenho dois custos, tá? Se eu pudesse morar no trabalho, o meu custo de transporte seria zero, mas eu teria que arrumar uma moradia ali do lado do trabalho. Por outro lado, eu não sei o preço, né? Será que eu consigo colocar dentro do orçamento, dentro do que eu gasto, aquela moradia? Se não for o caso, talvez eu tenha que localizar um lugar mais distante. Então, e aí eu vou indo para uns bairros mais afastados. Vocês viram lá, né, no mapa de São Paulo, aqueles tem uns bairros lá embaixo que é bem longe do centro, né? Zona Sul, ela é bem comprida, vocês viram. Então, o que acontece? É isso, o orçamento tem que levar em conta aqui, então, nessa decisão de viagem ao trabalho, quando eu vou escolher uma residência, que eu tenho que minimizar algumas coisas, alguns custos. O custo de transporte ao trabalho é um deles, né? Mas eu também tenho que tentar minimizar o custo de moradia, porque senão corre o risco de, somados esses dois custos, não cabe no meu orçamento. Então, basicamente, o problema aqui se resume, e aí uma abordagem neoclássica, com certeza, né? É minimização de custos, minimização de uma soma de dois custos: o custo de transporte ao trabalho com o custo de moradia. E aí, até para igualizar ou pensar de uma maneira semelhante, eu posso pensar no custo de moradia, o custo diário de moradia, o custo mensal de moradia. Aí você divide o aluguel aí por 30 dias ou divide o valor que você pagou para comprar o imóvel, né, somado com as despesas aí de IPTU, despesa de condomínio, sei lá, de algum jeito. E isso, a soma desses dois tem que cair dentro do orçamento. Então, como eu mencionei agora há pouco, então a discussão aí ela vai se basear nesse modelo aí numa troca, um trade-off entre dois tipos de custos. Aquela movimentação que eu faço para o trabalho, de casa para o trabalho, que é o custo de transporte, e o custo de moradia, né, que eu incorro ao me localizar e morar em algum lugar. Tá? Tem uma troca entre esses dois que eu vou ter que levar em conta. Independente se eu estou pagando aluguel, se eu comprei, né, é um custo de moradia que eu tenho que levar em conta.
Muito bem. Então, quem são os caras aí do modelo Journey to Work ou Viagem ao Trabalho? É o AMM, Alonso, Mills e Mills, né? São três caras aí. Esses outros dois, eles basicamente, os dois M's, né? Eles, vamos dizer assim, deram uma melhorada, uma arrumada, ou, enfim, criaram um modelo firme entre os três aí, um modelo de viagem ao trabalho entre os anos de 64 e 72. Então, só que eles assumiram uma série de coisinhas, algumas suposições ou premissas para poder entender e explicar essa decisão locacional de residência. Então, primeiro, eu estou assumindo que o emprego, a maior parte do emprego vem do setor industrial. Putz, nada mais anos 60, anos 70 do que isso, né, gente? Nós que estamos vivendo aí em 2021, já vimos a proporção do setor industrial nos empregos caírem vertiginosamente devido a muitos fatores, devido à automação industrial, né, automação dos empregos, os empregos foram automatizados, devido à mudança dos empregos da indústria para a China e Sudeste Asiático, e devido também à substituição entre serviços, né, especializados, na maior parte dos casos, e, emprego industrial. Então, o emprego também mudou entre serviço especializado e indústria, né? Mudou de um para o outro. Mas, enfim, vamos assumir isso aqui. Né? Estamos em 1972. Né? Pessoas são racionais, também típica suposição neoclássica. Residência é um bem normal, lembrando da micro, que é um bem normal, e sim, quando você faz uma troca, um upgrade ou uma atualização de uma residência para uma outra, você sempre pensa num bem de maior qualidade. Tá? Então, eu prefiro mudar para uma casa numa situação melhor do que antes. Seja uma casa melhor colocada ou numa localização melhor. Parênteses, isso é subjetivo, adoidado, né? Putz, e como é? Para uma pessoa, um bairro pode ser ótimo, outro pode ser péssimo, ou uma casa, né? Eu prefiro uma casa de um jeito, você prefere de outro, mas enfim, residência é um bem normal. Há uma competição entre fornecedores de imóveis, portanto, um mercado competitivo de imóveis, renda constante, o orçamento, eu congelo aí num certo ponto do tempo o orçamento para poder fazer a análise, então estamos falando de uma mesma renda, não de uma renda crescente ou decrescente, que nem a renda média do cidadão brasileiro e mundial, né, desde o início da pandemia, é uma renda decrescente, né? Agora que começa a retomar em alguns lugares. E 6 e 7, dois custos importantes para nós, para entender o modelo. O custo de transporte, leia-se viagem ao trabalho, não é o custo de carregar o produto, não, é o custo de viagem ao trabalho. Tá? Nisso aqui, porque o foco aqui do modelo é o que? Residência de pessoas. Então, custo de transporte é o custo de transportar essa pessoa ao trabalho. Então, sei lá, eu vou de carro, ando 10 quilômetros, gasta 2 litros de gasolina, esses 2 litros, né, multiplicado pelos R$ 6 que hoje custam esse maledeto líquido, né, que a Petrobras fornece aí para a gente, R$ 12 aí, enfim, esse é o custo de transportes, tá? Custo de viagem e trabalho. Por outro lado, tem o outro custo, que é o custo de moradia, que seria o custo que eu incorro para eu poder residir. Então, só quem tem esse custo zero é quem mora na rua, morador de rua. Mas, como vocês bem sabem, desde a introdução à economia, morar na rua não é uma boa, porque a sua saúde no longo prazo vai decaindo de maneira substancial. Então, portanto, as pessoas precisam de moradia. Em outras palavras, moradia é um bem necessário, certo? Então, vamos lá. O custo de moradia, ele é importante. E é esse custo aqui. Então, tem esses dois custos. Tem uma suposição aqui que é importante a gente colocar no modelo. Não necessariamente ocorre sempre isso daqui, mas ele assume que sim, para poder explicar a localização residencial, que é o fato de que custo de transporte, desculpe, custo de moradia, ele é máximo no centro, onde estão os empregos. Tá? O emprego está no centro. E, e ele é o máximo custo.
Por quê? É como se eu tivesse o lugar aí no espaço, o lugar que fosse mais caro. Por quê? Porque todo mundo quer ficar perto do centro, para não ter, até para minimizar o custo de viagem ao trabalho, né? Então, é como se os bairros próximos do centro, que é onde estão localizados os empregos, tivessem o maior custo possível de moradia. Aí, à medida que eu caminho 1 quilômetro, 2, 5 quilômetros saindo desse centro, vai decaindo o meu custo de moradia, de modo que os bairros mais longe são os bairros mais baratos. Não necessariamente isso aqui é realístico, né? No nosso, se você for observar São Paulo ou outras cidades, mas enfim, é uma suposição para o modelo fazer sentido ou o modelo funcionar, tá? E o que é então a curva BidRent, finalmente, que vai aparecer agora nessa discussão? Na aula passada, na aula 4, a curva BidRent apareceu na localização agrícola, quando estamos falando de produção de bens agrícolas. Aqui hoje, a curva BidRent, quando você fala de moradia, de custo de transporte, ela é o seguinte, é essa curva aqui. É o preço da habitação em termos da distância, pela distância. Então, se é verdade que, volta um slide, se é verdade que o custo da moradia decai com a distância do centro para, né, o custo da moradia decai, olha o que vai acontecer com essa curva BidRent aqui. A residência mais cara é aqui no zero. E esse eixo aqui é o D, distância até o CBD, Central Business District, ou seja, o distrito central de negócios, que é o centro da cidade. Então, pensa que todos os empregos estão aqui, ó, no zero, no centro da cidade. É o lugar que tem o maior metro quadrado mais caro. Então, quando a distância até o centro é zero, ou seja, no centro, a distância, o custo de localização é 30 mil reais por metro quadrado, o maior custo. Tá? Então, se isso é verdade, volta. Né? A curva BidRent, e se o custo de moradia decai com a distância, olha o que acontece. Aqui ele é 30 mil e ela vai decaindo, né? Vai decaindo, é uma curva negativamente inclinada. 6 quilômetros do centro, o metro quadrado já é 18 mil reais. A 12 quilômetros do centro, 6 mil reais, e vai indo, vai indo, vai caindo. Né? Até chegar no zero. Aí alguém vai falar, putz, que legal, vou morar aqui então, não tenho que pagar nada não tenho que pagar nada para alugar uma casa, né? Então vou morar de graça. Tá, é quase isso, mas na verdade o que o modelo está dizendo é que a partir desse ponto aqui, ó, 15 quilômetros, daqui para cá fica aqui inviável morar, trabalhar nessa zona urbana, tá? Porque o custo é muito baixo, zero, só que eu estou muito distante, tão distante que eu não consigo ter acesso a esse emprego. Então, é como se eu trabalhasse em São Paulo e tentasse morar em Presidente Prudente, lá no oeste do estado, longe pra caramba, ou em, sei lá, Uberlândia, já em Minas Gerais, outro estado, é tão longe que você não consegue mais. Então, a partir de uma certa distância D aí, que eu não sei exatamente quanto que é, nesse exemplinho que vocês estão vendo, é 15 quilômetros, a partir desse ponto aqui, fica proibitivo, o custo fica meio de transporte fica infinito. Então, é como você nem tivesse levando em conta o preço da, da moradia. Então, o preço da moradia só cai nessa área aqui, tá? É mais ou menos essa a ideia. Preço da habitação em função da distância. É o máximo no centro da cidade, onde estão os empregos, e vai decaindo à medida que a distância vai aumentando do centro. Tá certo? Beleza. Então, ainda tem mais algumas coisinhas para falar antes de dar o nosso veredito aqui e explicar o resultado do modelo. Que é o seguinte: o emprego está no centro e as moradias estão no bairro. Sim, os empregos são todos industriais para o AMM e está concentrado no centro. Essa é a famosa cidade monocêntrica. Volta um slide. Aqui, está tudo aqui, ó. No D igual a zero, estão todos os empregos aqui. Então,
Como tem um monte de emprego aqui, aí você não tem espaço até para ter residência, quase, porque essa área aqui é utilizada por empregadores, por empresas, é onde vai ter o custo maior. Se você pudesse morar aqui, você ia pagar esse custo maior aqui, 30 mil, e depois vai decaindo. Então, estou assumindo que os empregos são todos industriais, estão todos concentrados no centro, naquele ponto, na cidade principal da região metropolitana. Então, está tudo no centro de São Paulo, tá? Famosa cidade monocêntrica. Por outro lado, as pessoas não moram lá, elas moram aonde? Nos bairros, que são as outros pontos no espaço que não o centro. Então, volta lá de novo. Então, tem gente que mora aqui, tem gente que mora aqui, só não mora no centro, mas tem gente que mora aqui, mora aqui a 6 quilômetros, tem gente que mora a 12 quilômetros, tem um maluco que mora lá 14,9. Então, aqui, esses aqui são tudo bairros, tá? São tudo bairros. Tá. E aí, quanto que esse cara paga, esse cara que mora aqui? Esse cara que mora aqui, vamos lá, ele paga de moradia quase 30 mil. Esse cara aqui vai e paga, sei lá, 24. Esse aqui mora a 6 quilômetros, paga 18 e assim por diante. Cada um paga o seu custo de moradia. Só que aqueles caras que moram mais e mais longe do centro pagam menos e menos de moradia. Beleza? Essa a ideia dessas duas suposições aqui. Outra coisa, se a cidade é monocêntrica, além disso, ela tem uma configuração circular. Doideira, né? Ou seja, os empregos estão todos concentrados no centro e o sistema de transporte ele é radial do centro para os bairros. Então, volta lá, volta lá. É como se eu pegasse esse gráfico aqui e rodasse, desse uma rodada em volta do zero aqui, roda, pega isso aqui, ó, pega essa curva de demanda, né, essa curva bid range, e roda em torno desse ponto zero, vai dar uma curva, como que chama mesmo? Circular, né? Vai ter uma curva circular. Aí vai ter transporte para tudo quanto é lado. Então vai ser algo assim, ó. Vai ser algo assim. Peguei essa curva bid range, ela está aqui, eu pego e rodo ela, ó. Rodo, dou uma rodada de modo que uma pessoa pode morar aqui, só não pode morar no centro. Mas olha aqui, ó, 30 mil. Eu posso morar aqui, eu posso morar aqui, eu posso morar aqui, em qualquer lugar nessa cidade circular. Então, volta ao slide, a cidade ela tem uma configuração circular, tá? Só lembrando uma coisa importante, à medida que eu saio do centro, o custo de moradia diminui, vocês já viram. Porém, o custo de transporte aumenta. Claro que o custo de transporte aumenta, é só você olhar. Se eu estou aqui, eu tenho que percorrer tudo isso e gastar tudo isso, com gasolina, álcool, sei lá. Se eu estou aqui, eu estou mais longe, então eu vou ter que gastar tudo isso, certo? Então, volta lá, essa ideia de que realmente, quando você se move para fora do centro, um custo aumenta, que é o de transporte, e o outro diminui, que é o custo de moradia. E daí a ideia de troca. Né? Quando eu vou escolher algum lugar para morar nesse círculo todo aqui, no cinza escuro, no cinza claro ou no cinza branco, nessa parte branca, eu vou, né, à medida que eu me movo saindo do centro, o custo de moradia é mais barato, só que o custo de transporte é mais caro. Vai ter sempre isso. Então, e aí uma última complicação é que essa curva BidRent, bonitinha que está aqui, ó, para vocês, ela pode ser ou três ou quatro tipos de curva BidRent. Eu vou escolher uma só, que é para localização de pessoas. Mas, na verdade, a curva BidRent ela pode ser diferente dependendo do uso do solo. Como assim o uso do solo? Quando a gente fala, esse é um termo bastante importante em economia urbana, o uso do solo. É o que você está fazendo com aquele solo. Né? Você está usando aquele espaço para o quê? Você está usando para residência? Você está usando para emprego industrial? Ou seja, tem uma grande fábrica ali? Ou não? Você está usando o espaço para atividades de varejo? Então, sei lá, um shopping center, ou um supermercado, ou uma farmácia? Ou eu estou utilizando para escritórios, tá? Então tem pelo menos uns 3 ou 4 tipos de, de uso do solo, tá? Os mais importantes é o uso do solo industrial,
uso do solo comercial ou varejo de escritórios e o uso do solo residencial. Tá? Então, o que acontece? Esses três tipos de uso do solo, eles são diferentes, né? Você tem que imagina que usar o solo para morar é uma coisa, usar para comércio é outra e usar para a indústria é outra. Então, por isso, as curvas BidRent de cada uma vai ser diferente, tá? Beleza? E aí vai ser essa curva aqui que vocês estão vendo é para residência. Para escritório vai ser outra coisa. Para a indústria vai ser outra coisa. Então, pode ser que ocorra isso aqui, ó, que cada um vai ter uma curvinha diferente, tá? Que nem esse daqui, ó. E aí vai ter uma área mais para escritório, uma área mais para indústria, uma área mais para residencial, tá? Ou seja, o escritório vão ser essas partes mais centrais e quem tem mais dinheiro para pagar, tá certo? Vai conseguir ficar aqui. A indústria que tem um pouco menos de dinheiro, mas tem bastante dinheiro para pagar, vai ficar aqui e as pessoas aqui, tá? Então, isso aqui é uma complicação do modelo que eu vou tirar. Volta o slide. Vou tirar e vou falar isso aqui para vocês, ó. Leia essas últimas duas linhas aqui. Ou seja, esquece que o uso do solo pode ser diferenciado e que o uso do solo aqui é tudo residência. No centro estão todos os empregos que são industriais. Né? Lembra que está escrito aqui em cima. No centro, aqui, ó, ops, nesse ponto O aqui é onde está todos os empregos. Então agora eu vou dizer para vocês, esquece escritório, esquece indústria, tudo branco. Tudo é branco e tudo vai ser local de residência, tá bom? Porque o modelo AMM só previa lá atrás que na viagem do trabalho, de um trabalhador que reside em algum ponto, num círculo, grande círculo em volta do centro, e ele tem que caminhar, se deslocar de maneira radial, né, de onde ele está para o centro. E isso é uma grande cidade circular, tá bom? Beleza. Se tudo isso que eu falei for verdade, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é isso daqui, ó, essas duas coisas, esses dois slides, esse e esse. Dá uma focada nisso aqui e eu já volto daqui a um segundo para esse slide aqui, que vai dar o nosso resultado final. Veja você, a curva BidRent aqui, que linda. Ela está uma beleza, né? Ela vai mostrando custo de moradia, que é máximo no centro, e vai caindo, está chegando naquele ponto que é inviável morar, do 15 para frente é inviável morar. Tá certo? É impossível morar porque é longe pra caramba e não dá. Não dá para trabalhar em São Paulo e morar em Presidente Prudente. Beleza. Então, essa aqui é a curva BidRent. Agora, olha essa curva vermelha. Essa é a curva de transporte, custo de transporte, não de produto, mas de pessoas. Então, se eu estou aqui no centro, eu vou a pé, em 3 minutos eu estou lá, não gasto nem a sola do sapato. Agora, se eu caminhar 500 metros, já gasta um pouco o sapato, vou ter que trocar o sapato uma vez por ano. Aí eu vou andando 2 quilômetros, aí minha andada é maior. Vou andar 2 quilômetros, vou chegar suado no trabalho, acho que melhor eu pegar um ônibus, ou Uber, táxi, qualquer coisa dessa. Ou comprar um carro para fazer isso. Ou seja, está aumentando o custo de transporte à medida que eu vou ficando mais e mais longe do centro. O emprego está aqui. Imagina se eu resolver morar aqui nesse 12 aqui. Olha que longe que é. Olha que longe. Certo? E aí que eu falei para vocês que do 15 para frente é impossível, porque do 15, olha só, é o cara que mora em Presidente Prudente, teimoso, quer morar em Prudente e trabalhar em São Paulo, vai aí pegar 400 quilômetros por dia de carro, ou sei lá como, vai gastar uma nota de avião, tá? Mas o teimoso quer morar nessa distância proibitiva aqui, ele vai incorrer esse custo de transporte proibitivo. Beleza? Então, com essas duas curvas em mente, volta aqui e aí vejam o que eu escrevi aqui para a gente pensar na localização residencial e sim como que as pessoas escolhem a residência finalmente. Bom, se então eu tenho dois custos, que é o custo de viagem ao trabalho e o custo da moradia, beleza. Na verdade, existe uma outra coisa que eu também vou eliminar, mas a gente sabe que existe,
que é o custo de todos os outros produtos, todas as outras coisas. Tá certo? Porque morar, às vezes, esses custos de outras coisas é grande demais. Ou atrapalha certos bairros com relação a outros. Tá? Por exemplo, eu adoraria morar num bairro que nem Vila Olímpia. Mas aí, para tomar ou então em Venécia, vocês conhecem na Itália? É uma beleza, uma cidade maravilhosa. Tem emprego lá? Tem. Tem até a Universidade de Venécia, eu, professor de economia como eu, podia trabalhar lá. Tá, beleza. Só que não só o custo de moradia é alto, né, e bastante alto, tem uns custos lá que é doideira. Café, qualquer lugar que você vai tomar um café, você não paga menos de 2 euros, 2,50. Enquanto no resto do país, o café custa 1 euro, 1,50, mas geralmente 1 euro. Aí você vai falar assim, pô, grande coisa, café, né? Mas eu estou dando esse exemplo, mas às vezes outros produtos, né, podem fazer, em geral, né, podem fazer com que o custo de morar naquele lugar seja tão alto ou seja alto o suficiente para te tirar da sua restrição orçamentária. Então, na verdade, o meu problema aqui, quando eu estou escolhendo a moradia, é minimizar a soma de dois custos: custo de viagem ao trabalho e o custo de moradia. Pode aparecer um terceiro custo, que é o custo das outras coisas, tá? Mas eu vou deixar de lado, faz de conta que esse custo de outros produtos é zero, tá bom? Então, acreditem em mim, o custo é zero, tá certo? Então, se isso aqui sendo zero, o meu problema vai ser minimizar a soma de dois custos. Por quê? Porque tem pontos em que, vamos lá para o gráfico de novo. Olha esse ponto 6 aqui, ó, dos 6 quilômetros. Se eu morar 6 quilômetros, será que eu não devia morar 6 quilômetros? Então, se eu morar a 6 quilômetros, o meu custo de transporte vai ser isso aqui. E o meu custo de moradia vai ser 18. Então, 18 com... Quanto que é isso aqui? Vamos chutar 7. 18 mais 7 dá 25. Então, meu custo é 25, o custo total. Será que eu estou bem morando a 6 quilômetros ou eu devia mudar para 12 quilômetros? Opa, vamos ver. Se eu morar em 12 quilômetros, eu vou pagar só 6 de moradia. Mas olha quanto que eu vou pagar de transporte. Vou pagar 15. 15 mais 6, 21. Então, tá vendo? Morar aqui a 12 quilômetros, eu pago 21. Enquanto se eu ficar aqui, 7 mais 8, 25. Então, morar 6, para mim, talvez não dê. Né? Então, eu estou melhor nesse ponto aqui. Então, eu tenho que somar todos os pontos, e agora vamos lá para o outro slide. Ups, perdão. Eu vou ter que somar para cada um dos pontos isso aqui e ver qual o valor mínimo. O valor mínimo da soma dos dois. Entendeu a ideia? É o custo de viagem do trabalho somado com o custo da moradia num ponto. Depois no outro, depois no outro, depois no outro. E eu vejo o ponto mínimo. Aquele que for ponto mínimo é onde eu vou me localizar. Esse que é o resultado. Ou seja, a localização residencial se dá através dessa troca entre esses dois custos, o custo de trabalho e o custo de moradia. O custo de vida eu já falei para vocês que eu deixei de fora, é zero. Mas às vezes, e a gente sabe que, né, o custo de vida pode variar de cidade para cidade, de pessoa para pessoa, pode ser importante. Mas o importante, assumindo que esse custo aqui dos outros produtos, custo de vida é zero, o meu resultado do modelo vai ser: eu vou me localizar aonde tem o mínimo custo da soma desses dois custos aqui, da viagem ao trabalho e do custo de moradia. Tá, e por que não está todo mundo, então, não mora aqui, ó, no 12? Por que tem gente que mora com 6? Bom, pode ser pelo seguinte, porque algumas pessoas vão ter essa curva bid rent, que é geral do local, mas e essa curva de custo de transporte. Mas para cada pessoa, isso aqui pode ser diferente. Por quê? Porque elas vão ter renda diferentes e disponibilidade a pagar de maneira diferente. Então, o gerente da empresa, volta àquele slide, o gerente da empresa que ganha mais do que eu, ele pode preferir pagar os 25 aqui
e morar a 6 quilômetros, porque gostou desse bairro ou porque é mais perto. E a pessoa que tem um dinheiro um pouco menor vai morar aqui no 12, porque a soma dos dois é menor e não, enfim, morar aqui não cabe no orçamento do cara que ganha menos, tá certo? Então não é só uma questão de somar, de minimizar a soma dos dois, é sujeito à restrição orçamentária, tá? Então, de novo, volta lá. Se eu morasse aqui, 18 mais 7 dá 25. Se eu morasse aqui, 6 mais quanto que eu falei? 6 mais 17 dá 21. 6 mais 16 dá 23. Então, o cara que ganha menos vai ter um orçamento menor, pode pagar 23, mas não pode pagar 25. Então, ele até preferiria morar mais perto, talvez, mas ele vai ter que morar aqui, porque não é só uma questão de minimizar a soma das duas coisas, mas também sujeito à restrição orçamentária. Tá? Então, é isso. Esses dois pontos daqui de cima são importantes, que as diferentes pessoas têm rendas diferentes. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, que se você faz uns cálculos desses para São Paulo, para o Rio é outra história. Para BH é outra história, Belo Horizonte. Porto Alegre, São Francisco, Boston, tudo diferente uma cidade. Por quê? Porque justamente os custos de moradia, o custo de transporte vão ser bem diferentes. Tá? O custo de transporte o preço dos imóveis podem variar e não caírem, né? Por exemplo, nos Estados Unidos aí, depois antes da crise de 2009 financeira, os imóveis se valorizaram bastante. Depois da crise, caiu bastante o preço dos imóveis. Depois chegou num patamar mínimo e depois voltou a subir. Então, só que isso se deu de maneira desigual, né? Então, numa cidade, nas principais cidades dos Estados Unidos, eu lembro muito bem que quando eu morei, por exemplo, em Boston, eu paguei de aluguel 1.000 euros, desculpe, US$ 1.000 na época, 1.050 para ser exato, em Boston. Em Pittsburgh, que eu morei antes, já era 650, eu lembro como se fosse hoje. Isso tudo nos anos 90, já faz um tempão. Já faz um tempão, outro dia eu estava conversando com um colega que mora lá nos Estados Unidos ainda, e que ele falou que com 1.050, mesmo descontado a inflação do período, eu não ia morar em Boston hoje em dia jamais. Ou seja, o custo de moradia, né, naquela cidade em particular aumentou bastante. Então, cada análise dessa que a gente faz, dessa daqui vale para uma cidade, tá? Para um local que vai ser diferentes curvas bid rent, diferente curva de custo de transporte, esse é um ponto. E o segundo ponto é que todo mundo tenta fazer isso, minimizar essa soma dos dois custos, do custo de viagem de trabalho e do custo de moradia. Mas também tem a questão orçamentária. Quem tem uma renda maior consegue ir num ponto melhor, onde você tem uma coisa melhor, um trade-off melhor, uma troca melhor entre esses dois custos. Esse é o ponto. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu tenho, professor. Pois não. Eu acho que Felipe, vai falar, isso. Felipe. Acho que vai de encontro com essa questão da renda ali, era se o tempo gasto na viagem, esse modelo abarca ele como, ele incorpora ele como um gasto de transporte. Acho que talvez até aí essa questão da renda, né, que cada um valora o tempo que gasta de forma diferente, muda a curva, é isso? Isso mesmo, Felipe. O tempo, ele está aqui, ó. O tempo. Ai, desculpa, apertei de novo. Foi você que apertou. Tá. O tempo, ele está nessa. Cadê? São duas variáveis. A curva do bid rent é a moradia e o custo de transporte da viagem do trabalho. Então, o custo da viagem do trabalho ele pode ser custo de gasolina e tal, ou então custo do tempo, ou custo de oportunidade do tempo, né? Ou seja, um modo de você ver o custo de maneira mais ampla. Por quê? Porque uma coisa eu tenho que estar aqui
Porque veja você, como não é só custo de distância de quilômetro rodado. Eu posso pegar um ônibus. Às vezes o ônibus percorre 12 quilômetros, você gasta, sei lá, 4,50. E o mesmo ônibus passa aqui nesse ponto, você vai, pega o ônibus e gasta só os mesmos 4,50. Tá? Então não é só o custo financeiro da viagem que você paga, mas também isso que você acabou de falar, o tempo, custo de oportunidade do tempo. Porque estar a 6 quilômetros do centro é uma coisa em termos de tempo, eu gasto 30 minutos. Agora, aqui a 12 quilômetros, eu vou gastar, sei lá, o dobro, 1 hora. Então, é bem mais longe. Aí, todas as implicações disso, né? Tenho que acordar mais cedo, às vezes o ponto de ônibus é meio longe, tem que dar uma caminhada, enfim. Esse que é o ponto. Você percebeu bem a questão. Quando eu falo de minimizar o custo de viagem ao trabalho, não é só o custo de gasto com quilometragem, mas também a questão do custo de oportunidade do tempo utilizado para fazer essa viagem, que é sempre maior à medida que você se desloca do centro, daquele ponto zero lá. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Muito bem. Vamos agora falar sobre os problemas desse modelo aqui, tá? Puxa vida, vocês viram, com tanta suposição, né, com tantas premissas aí, é lógico que, enfim, ia ter problemas esse modelo. Aliás, no modelo econômico a gente tenta fazer para explicar uma coisa, mas sempre tem que fazer algumas suposições, simplificações, e aí você não explica tudo na vida, né? Por exemplo, aqui, ó, cadê? Vamos começar, não começar pelo 1, não. Vou começar pelo 2. A cidade, tipicamente as cidades de hoje em dia, são cidades policêntricas e não monocêntricas, né? Como essa daqui. Você tem um centro aqui de empregos, aí depois você tem aqui outro mais distante, outro centro de empregos, e depois, às vezes, até um terceiro aqui, um terceiro centro de empregos. E aí essa curva BidRant, né, que eu coloquei para vocês de moradia, e aqui o uso, enfim, aqui já está até mais complicado nesse slide, porque está com 3 tipos de uso de solo, não só o uso residencial, mas também o uso comercial e o uso industrial, né? Mas vejam vocês o que acontece. Custo ele é máximo aqui perto do centro, depois decai, e aí depois aqui tem outro centro, tem outras pessoas que trabalham aqui, e aí você tem de novo o custo, a curva do custo, e aqui o outro centro, e aqui é outra curva BidRant, ou seja, uma outra complexidade, né? As cidades, na verdade, hoje em dia, não tem mais um único centro e não é radial monocêntrica desse jeito. As cidades, elas são hoje policêntricas. Quando você olha para 1900, 1900 em São Caso de São Paulo, por exemplo, aí talvez sim ela era uma cidade monocêntrica, onde o centro da cidade era onde estava a maior parte dos empregos. E aí tinha as mansões na Avenida Paulista, só que o interessante é que depois, anos 50, 60, 70, a região das mansões, onde os ricos moravam, começou a virar um outro centro de empresas e de negócios e, portanto, de empregos. Então, agora nós estamos com 2 centros, né? Centro da cidade de São Paulo, centro histórico, né? E a Paulista como outro centro. E como se não bastasse isso, né, surgiram mais 2 grandes centros de emprego, né, na cidade de São Paulo, que é em torno da Avenida Faria Lima e também em torno da Avenida Luiz Carlos Berrini. Então, é uma cidade policêntrica, mas com essa cara aqui, né? Aqui um centro, e aqui outro, e aqui outro. Enfim, é uma complexidade cada vez maior. Então, o que acontece é que você não vai ter mais só uma viagem, não vai ter só uma viagem ao trabalho. Você tem infinitas ou N tipos de viagens ao trabalho diferentes. Daquele que mora, sei lá, cujo emprego é no centro, daquele cujo emprego é na Paulista, ou aquela pessoa cujo emprego é na Berrini. Então, fica bem mais complicado agora o modelo, quando você fala em cidade policêntrica. Então, o modelo é mais para explicar mesmo uma cidade que tem um centro só. Então, volta um pouquinho. Essa decisão aqui que nós temos, ela é boa para uma cidade que tem um centro só e que é redondinha assim, desse jeito, né? E aí, então, tudo bem, os empregos aqui são mais caros, eu vou me localizar em algum ponto onde a soma dos 2 custos é mínima dentro do meu orçamento. Tá,
tudo bem, é um ótimo modelo. Só que, na realidade, o que acontece? Eles têm essas vários problemas. Uma delas é que a cidade não tem um centro só, e tem vários centros, né? Uma cidade policêntrica. Ainda, o Rio de Janeiro, não sei qual de vocês conhece bem o Rio também, tem o Centro Histórico, Centro Antigo, que também era a grande concentração dos empregos, aí as pessoas moravam na Zona Norte e em depois alguns bairros no começo da Zona Sul, que nem Flamengo, Catete. Depois, com o passar do tempo, empregos também foram surgindo em outros bairros mais para o sul, e a cidade foi se desenvolvendo, então foi tendo também outros centros de emprego. Hoje em dia, um dos principais centros de emprego na cidade do Rio de Janeiro é a Zona Oeste, lá, a Barra da Tijuca. Então, o Rio também você pode falar em cidade policêntrica. E para várias outras cidades também acontece isso. Outro problema que esse modelo também não tem como explicar é que, às vezes, surgem áreas degradadas no centro da cidade, tá? E que aí bagunça também e começa a introduzir algumas descontinuidades, tá? Então, ainda que exista um monte de emprego no centro hoje, como explicar que no bairro Campos Elíseos, que é grudado no centro de São Paulo, você tem um bairro cujo o custo de moradia lá é baratíssimo, para não dizer de graça, mas ninguém consegue morar lá porque é uma região onde tem a Cracolândia, por exemplo, né? Então, é o que a gente chama de área degradada. Tá? Isso aconteceu com várias cidades também, essa mesma coisa de perto do centro de negócios, acabar se degradando o uso do solo ali, né? E as pessoas fugirem, entre aspas, daquele uso, né? Daquele solo, daquela parte, para morar ou mesmo arrumar trabalho, né? Então, áreas degradadas surgiram ao longo do tempo em São Paulo, mas também em Nova York, Chicago, nas principais cidades. Washington, várias cidades, né, através do trabalho da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, acabaram fazendo políticas específicas para tentar recuperar essas áreas degradadas, né? Tem um grande exemplo aí, Washington, né, tinha uma área bastante degradada perto da universidade, como é que chama? Georgetown. Aquela região hoje, em Washington, perto da Universidade de Georgetown, já foi uma área degradada, e eles conseguiram justamente recuperar as casas ali, fazendo, enfim, casas até de pessoas, moradores de alta renda, e acabaram mudando a cara do bairro, né? Mas o ponto é que podem existir, às vezes, áreas um modelo não tão perfeito assim, que você vai ter descontinuidades em algumas áreas, né? Você vai ter aí área degradada no qual o valor dela não cai de acordo com essa curva bid-rent aqui, e sim com algum outro padrão. Então, por exemplo, aqui, muito faz de conta que aqui, a poucos metros do centro, fica o Campos Elíseos. Então, o preço não vai ser 30 mil, vai ser, sei lá, zero, né? É um buraco, uma descontinuidade no seu modelo tradicional. Então, é isso. Áreas degradadas, às vezes, acontecem. Cidades policêntricas. E essa cidade que eu moro aqui, por exemplo, Santos, ou Rio de Janeiro, onde eu já morei também, tem uma grande proporção de população idosa. E população idosa não fazem essas viagens de trabalho ao centro. Tá? Inclusive, eu lembro, no caso do Rio, que Copacabana é um bairro que tinha bastante serviços de saúde, né? Bastante serviços de saúde, em parte por conta da grande proporção de população idosa naquele bairro de Copacabana. São pessoas que adquiriram as residências deles, né, ou os pais adquiriram as residências nos anos 30, anos 50, anos, né, 60, e hoje, né, ou mais recentemente, eles eram idosos, moravam ali e precisavam justamente desse serviço de saúde, e os serviços de saúde foram se deslocar lá. Aí não tem modelo de cidade monocêntrica que explique isso, né? Não tem como, certo? Quando tem bastante população idosa. Que mais? As descontinuidades, elas podem ser por conta de área degradada, mas por causa de descontinuidade física também, geografia, tá? Então, uma área que existe túneis,
ou pontes, ou morros, também pode modificar bastante essa curva aqui, ó, a curva BidRent, tá? Porque, enfim, você tem um bairro aí que está, sei lá, a apenas 6 quilômetros do centro, mas tem um morro, né, que você tem uma dificuldade de acessibilidade geográfica. Então, pode aumentar e dar um pulo assim no preço da moradia, né, ou aumento no custo de transporte. Então, o ponto é que às vezes descontinuidades geográficas também podem distorcer o custo de transporte e até o custo de residência, né? E o número 5 é exatamente o que o Felipe falou, tá? Se você pensar em custo de transporte físico só, né? O custo de transporte, gasto 3 quilômetros de gasolina, mas esse custo de transporte, às vezes, não está embutindo todo o custo de transporte ou de oportunidade do tempo gasto, né? Então, por exemplo, às vezes, você pega para ir do centro para a Zona Norte, um bairro da Zona Norte, você pega a Avenida Brasil, lá na cidade do Rio de Janeiro. Ou então pega a Marginal aí em São Paulo. Tá, beleza. Só que baita trânsito e está cada vez pior, né? E aí você chega, ao invés de levar 1 hora nesse trânsito e gastar tanto de gasolina, você vai gastar o dobro de gasolina, porque fica primeira, segunda marcha, mudando de marcha, primeira, segunda. E também você perde 1 hora e meia, 2 horas num trajeto que normalmente seria de 30 minutos, 40 minutos. Então, isso também não está embutido no modelo, tá? E a questão do uso do solo, finalmente, esse é o ponto aqui, tá? Principalmente algumas cidades, justamente cidades mais, como é que fala? Carregadas de como eu vou dizer, adensadas, né? Mais adensadas, deixar a viagem ao centro não é uma coisa muito boa, tá? Inclusive, muitas cidades, principalmente europeias, essa parte da área central da cidade, eles cada vez mais eles fecham o acesso a essas áreas centrais, mesmo que tenha empregos lá, e prefiram que as pessoas usem, por exemplo, o transporte público para se deslocar até aquela área do centro, e você bloqueia veículo por conta disso, né? Por conta de deseconomias de escala, né? Tanta gente indo para aquela região que, né, trânsito começa a acontecer isso, começa a acontecer trânsito excessivo, poluição excessiva, então de modo que do ponto de vista de política pública é indesejável muitas viagens para o centro, né? Então justamente a ideia é tentar ver se cria coisas do tipo cidade policêntrica, né? Então, olha, vamos construir aqui a 30 quilômetros, não digo, mas uns 15 quilômetros, pode até ser 30, mas 15, 20, 30 quilômetros, você cria um novo polo de empregos, né? Cria uma área de escritórios, mudando até o zoneamento. O que é zoneamento? Zoneamento é uma lei que regula o uso do solo, tá? Que permite ou proíbe alguns tipos de uso de solo. Por exemplo, nessa área a 30 quilômetros do centro, eu coloco um zoneamento de uma determinada área para ter empregos de escritório. Então, qual o objetivo? Atrair escritórios para aquela área, para que as pessoas desloquem para esse novo centro, né? Não ficar só indo lá para o centro da cidade, porque está muito cheio, né? Então, o zoneamento. E aí, o que acontece? Em alguns casos, a residência até fica mais próxima ao trabalho. Quer ver? Volta lá. Aqui. Vamos supor que o centro tradicional é esse aqui. Aí eu criei aqui uma área com zoneamento diferente, permitindo escritórios. Então, vamos supor que eu escolhi um lugar longe para morar, fui morar aqui. Olha a viagem que eu ia ter que fazer para o centro. Tudo isso se o emprego tivesse aqui. Mas agora que tem esse outro centro, né, dentro da cidade policêntrica, se o outro centro é aqui, a minha viagem é essa curtinha aqui. Então, vão surgir agora outras viagens ao trabalho mais desejáveis. Por exemplo, o carinha que mora aqui para cá, ou esse que mora aqui para cá, ou esse que mora aqui até aqui. Então, vão surgir aí outras viagens que foi, né, estimulada por esse zoneamento que criou aí
uma cidade, novos centros e uma cidade mais policêntrica, tá? É isso. Então, não é um modelo perfeito, sem dúvida não é, mas tem todas essas coisas a mais aí, né? Esses pontos importantes. Enfim, que a gente, embora o modelo básico seja interessante, o resultado básico é isso que eu estou falando aqui, né? Que eu faço uma troca entre a soma desses dois custos, né? Sujeito o meu orçamento. Então, em geral, as pessoas fazem isso mesmo. Esse é o problema principal. Só que esse daí é um modelo muito simples, né? A gente tem que levar em conta todas essas outras dificuldades, complexidades que existem, né? Como, por exemplo, mais de um centro, a existência de áreas degradadas, a questão no fundo, a gente tem que trocar custo de transporte por custo de oportunidade do tempo gasto, etc, etc, etc. Muito bem, modelo AMM básico é esse, né? Antes da gente falar, antes do nosso intervalo, e depois do intervalo eu falo sobre a teoria dos lugares centrais e o modelo de hierarquia das cidades. Antes disso, eu vou passar rapidinho em dois modelos heterodoxos que complementam a ideia central do AMM, que, como vocês já viram, né, a ideia de minimizar a soma daqueles dois custos, né, sujeito à restrição orçamentária. Então, o que ele adiciona essa explicação da vizinhança? Tá? Da vizinhança do modelo de sucessão, estágios do modelo de filtragem. Né? É que os imóveis, eles têm um valor à medida que é dado pela idade do imóvel. Tá certo? Pensa em 1950, um bairro novo. Os imóveis desse bairro novo, e não tinha nada ali simplesmente antes. Então, os imóveis, em 1951, né, você tem aí 100 imóveis que foram construídos em 1950. Em 1951 são todos novos ainda, então eles têm um valor alto, certo? Tudo bem. Aí, em 1952, ele ainda tem um valor alto, até porque a casa está tudo bem, né? Tá tudo, enfim, foi construído faz 2 anos só, tudo novinho ainda. O problema é que o tempo passa e esses imóveis vão envelhecendo. Até onde eu moro hoje é um prédio aí dos anos 80. Tá? Não faz tanto tempo assim. Então, o imóvel tem aí, vai fazer 40 anos, nem fez ainda 40 anos. Então, mas já são 40 anos. Agora, imagina o que acontece? É que o tempo vai passando e os imóveis eles vão se depreciando. Existe é um bem de consumo durável um imóvel, né? Um apartamento. Só que eles é um bem de consumo durável, mas não dura para sempre. Ele tem uma taxa de depreciação. Nesse sentido, se ele tem depreciação, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Ele vai se deteriorando, tá? E aí o que acontece? O que acontece é que aí cheguei em 1960 agora. E aí a cidade expandiu um pouco, tem lá aqueles imóveis de 1950, só que aí resolveram construir um novo bairro um pouco mais externo, perto desse bairro que eu acabei de falar para vocês. Então, estamos aí com os imóveis novos. Então, supondo aí que a inflação foi baixa nesse período, aí não vamos nem abstrair para a questão da inflação muito, uma inflação zero aí ou baixa. O que vai acontecer é que esses imóveis construídos em 1960 agora vão ter bastante valor. Também estou supondo que é um imóvel mais ou menos parecido, não são casas de luxo agora, são casas mais ou menos do mesmo tipo. Só que o que aconteceu com aqueles imóveis, 100 imóveis dos anos 50? Pois é, passaram 10 anos e alguma deteriorização houve. Então, a questão é que o tempo passa e os imóveis, porque a gente está falando de localização residencial, né? Os imóveis perdem valor e têm uma tendência a se deteriorar. Isso aqui que eu escrevi, até chegarem ao valor próximo de zero, é um exagero, sim, né? Mas olha o que pode acontecer. Veja esse exemplo aí.
Tá? E isso aí é um exemplo de um livro americano aí, de economia urbana. Olha só, drugstore farmácia. Taylor, né? Taylor é o cara que corta a roupa lá, como é que chama? Que faz as roupas. Alfaiate. Isso, alfaiate, muito obrigado. Aí aqui tem mais uma loja que eu não estou conseguindo ler bem, está escrito aqui, acho que é shoes, né? Sapato, é uma sapataria. Então tá aí o varejo típico do lado do alfaiate. Então tem uma empresa de roupas aqui. Nesse bairro as pessoas estão aí vivendo e tal. E as coisas vão acontecendo do seguinte modo, quando você vai passando ao longo do tempo, se o bairro continuar sempre com essa perda de valor, o que pode acabar acontecendo é que esses prédios vão começando a ficar velhos. Se tem uma residência aqui, também ela vai ficando velha. E aí, o que pode acontecer, né, dentro dessa visão é que, se nada é feito, esses prédios vão ficando cada vez mais velhos e as pessoas começam a utilizar menos os serviços deles. No limite, pode acontecer coisas como esse Taylor aqui, o alfaiate, a empresa de roupas, fechar. E aí, olha o que aconteceu. Fechou, ficou tudo meio quebrado, criaram uma lojazinha de variety no lugar aqui, né? Uma porcariazinha. Aqui, o drugstore, que é a farmácia, virou drug, né? Ou seja, drogas, um ponto de drogas, porque fechou a farmácia também. Mas por que fecharia? Porque justamente, lembra, emprego chama residência, residência chama varejo, lembra disso. Então, se você começa a perder emprego aqui, esse imóvel começa a perder a função dele. E a função era gerar emprego, fazer as pessoas trabalharem aqui. Então já não tem mais aquela necessidade daquela viagem. Lembra que tinha gente que viajava para cá, para trabalhar aqui? Não tem mais essa necessidade. Então, a pessoa que trabalhava aqui, que de vez em quando ia na farmácia, essa pessoa não vai mais. Ou ela já morreu, ou ela está fazendo alguma outra coisa. Então, quando existe essa tendência a perder valor dos prédios, isso espalha que nem fogo em capim seco, né? Estão aquelas viagens, olha só, cadê aquele monte de gente que trabalhava aqui, que ia na farmácia e que ia comprar sapato? Então fechou a sapataria, farmácia virou ponto de droga aqui, e aí tendência que vai decaindo cada vez mais, aí de repente, olha só, as pessoas podem começar a invadir o prédio, né? Começar a invadir aquele prédio lá, vira uma área que foi, então vira uma área degradada. Então, o Campos Elíseos, que eu falei para vocês, aquele exemplo, foi uma coisa parecida com isso. Era um bairro residencial muito próximo do centro, que era o centro gerador de emprego, só que foi perdendo função à medida que muitos daqueles empresas que geravam empregos ali se mudaram e que os ricos daquela região se mudaram para Paulista. Então, aqui acontece uma coisa mais ou menos parecida, que é a ideia, voltando ao slide agora, a ideia desse modelo de filtragem. O ranking do valor dos imóveis vai mudando ao longo do tempo. Então, aí, a casa agora, anos 70, mais casas. Aí, aquela casa dos anos 50 ficou mais velha ainda. Rebeca, só um minutinho, Rebeca, só terminar esse ponto. Então, os imóveis, se nada é feito, à medida que o imóvel vai ficando velho, há uma tendência, de acordo com esse modelo aqui, de filtragem, e depois de filtragem, há uma tendência a ir perdendo de valor se nada for feito. Mas o que pode ser feito, na verdade? Né? Algumas coisas de política públicas e outras coisas de mercado podem ser feitas. Né? Então, por exemplo, eu mencionei o caso de Washington, D.C., onde o bairro lá da Universidade de Georgetown decaiu fortemente e uma política que a gente chama de gentrificação, uma política de gentrificação reconstruiu o bairro lá e aí trouxe outros tipos de moradores e o bairro ficou atraente de novo. Então, nesse bairro todo decadente aqui, alguma coisa pode ser feita também, né? Mas o poder público tipicamente teria que agir para, enfim, trazer algum interesse para esses imóveis, para que possa voltar a algum ponto aqui, né, como já foi um dia que tinha algum motivo de ser esses imóveis aqui. Mas aí, por conta da mudança ao longo do tempo, os imóveis foram perdendo valor no ranking
e aí esse uso aqui começou a ficar sem sentido, uma vez que fechou aqui esse negócio, o emprego não existe mais, aí algumas pessoas começam a dar residências, mudar daqui, e o varejo também vai saindo, e aí decai cada vez mais o valor. Então, o que pode ser feito para que essa tendência natural de perda de valor não ocorra, né? Ou seja freada ou modificada? Algumas ações de política pública ou de né, intervenção privada, que vai ser esse tipo de coisa, né? Uma política de gentrificação vai permitir com que o preço dos imóveis possam ser retomados de novo, ou então reforma dos próprios imóveis, né? Então, que o dono desse emprego aqui, antes de chegar nessa situação, você já pode pensar em tentar atrair alguma coisa para fazer alguma função semelhante ao que esse tailor fazia aqui, o que a empresa de roupas fazia, né? Sei lá, um banco financeiro, uma atividade esportiva, sei lá, alguma das coisas para que haja sentido, né, e que tenha valor e esse imóvel, né, que é um prédio, não perca o valor que ele já teve um dia, tá? Então, aí também tem a questão da renda também, né? Muitas vezes, aí eu vou finalizar, já falo para deixa a Rebeca fazer a pergunta dela, que é a ideia de que renda também, enquanto as pessoas estavam nesse esquema aqui inicial, era um esquema de que, do ponto de vista da renda, estava funcionando também, porque a renda que isso aqui gerava, né, pagava salários para as pessoas, algumas iam morar aqui perto, outras, durante o dia, vinham aqui na farmácia, vinham comprar sapato, etc. E com a perda né, do valor dos imóveis, a renda também que era gastada e circulava nessa região começa a deixar de circular, né? Então é algo que tem que ser feito também e tem a ver com a questão da renda também. Diga lá, a Rebeca ia perguntar alguma coisa. Pode falar. Oi, professor. Eu só fiquei com uma dúvida, porque naquela imagem mesmo que você tinha projetado, né, que tem um fluxo, tem tax base que, tipo, diminui e depois tem o tax rates increase. Mas você poderia explicar essa parte? Porque essas são variáveis macroeconômicas, não são? São um pouco macro, mas são micro também, dependendo de governos locais também, né? Então, olha, eu vou traduzindo da parte de cima para baixo. Então, pessoas afluentes começam a sair. Então, lembrando que esses imóveis aqui estão começando a perder valor por vários motivos que sejam aí. Então, por que umas pessoas sairiam? Porque, enfim, o principal empregador, que é o Taylor aqui, que é a indústria que é onde tem a base de empregos desse bairro, começa a ter dificuldades e, enfim, resolve sair. Então, nesse sentido, se sai, o empresário, o dono, já não está mais aqui. Os diretores da empresa também não estão mais aqui. Então, eles começam a livre nesse sentido. Eles não têm mais por que fazer essa viagem, Rebeca, vir para cá, para essa região, porque agora o emprego deles, né, sei lá, se eles vão fazer uma nova empresa ou se essa empresa mudou de lugar, foi morar, né, o alfaiate agora foi para outra região, mas nesse sentido, as pessoas que tinham renda daqui, desde os empresários até os diretores e os funcionários que ganham bem, começam a sair daí. E como agora esse prédio está fechado, né, não está mais fabricando roupas, então o valor da propriedade começa a declinar. E isso espalha para os outros imóveis também, e nesse sentido que a base de impostos cai, porque o valor do imóvel cai, o IPTU que você recolhe também decai, né? Aqui, taxa de imposto aumenta, isso aqui realmente não necessariamente pode ocorrer. Você pode até esquecer disso, tax rates increase. Isso daí talvez no esquema americano possa ocorrer, mas mesmo que seja a mesma taxa de imposto, o que veio antes é verdadeiro, tá? E começa a circular menos nessa economia regional. Então, outros serviços dessa região e escolas começam a declinar, né? Você pode procurar menos escolas aqui, porque, enfim, aqui bastante gente
frequentava, começa a frequentar cada vez menos, então tem menos demanda pelos serviços municipais, como, por exemplo, serviços de escola, né, serviços de educação, e aí vai fazendo, isso daí é um círculo vicioso mesmo, esse é o ponto. Mais pessoas começam a sair. Então, o dono da farmácia, às vezes ele tinha, sei lá, 5 farmácias, ou mesmo se ele tivesse uma, ele podia começar a pensar, quer saber, eu vou fechar essa farmácia aqui, já não está tendo mais movimento, eu fico só tendo prejuízo mês após mês, deixo ir lá para outros bairros. E aí, mais gente sai. E aí a demanda aqui por serviços daqui também vão caindo. E a mesma coisa, o cara dos sapatos, então, talvez ele tenha saído até antes da farmácia, né? E é isso, mais pessoas saem, mais empresas fecham por causa de falta de consumidor. Claro, o cara que trabalhava aqui, às vezes ele comprava sapato, às vezes ele comprava remédio para dor de cabeça. Agora ele não está mais lá, então vai faltando, né? Então, essa aqui é a base principal dos empregos, mas aqui também é empregador. Isso aqui também é empregador. E aí que fala jobs are lost, porque esses daqui vão fechando e os empregos vão se perdendo, né? Vão diminuindo cada vez mais, e aí deteriora ainda mais os valores das propriedades do bairro, né? E aí a base de impostos, de recolhimento de impostos, cai mais ainda. Então, mesmo que se a autoridade local quisesse né, recolher mais impostos para poder colocar o dinheiro nesses bairros aqui, vai diminuir mais. Tá? Então, isso aqui é um círculo vicioso. Não sei se agora faz sentido para você, Rebeca, ou se, enfim, entendeu a ideia de que é um círculo vicioso que vai só piorando? Sim, entendi. Acho que era só aquela parte mesmo que não é necessariamente verdade sempre, né? Mas de resto deu para entender sim, professor. Obrigada. Tá. E você tem razão no sentido de questionar de variável macro, porque talvez o macro não tenha nada a ver aí mesmo, é um negócio micro, um negócio da região mesmo, né? É porque assim, talvez se fosse numa região grande, assim, aí que pudesse talvez mudar a tributação, porque reduziu a base, mas assim, Isso. se for em bairro, é mais difícil, né? Em termos assim. Isso, exatamente. E o modelo de filtragem é mais para bairro, para mostrar que existe, e aí agora eu vou resumir essa ideia do modelo de filtragem. Existe uma tendência, à medida que o tempo passa, dos valores dos imóveis perderem um pouco de valor por causa da depreciação, certo? Existe essa tendência natural. Valor próximo a zero é mais exagerado em casos como esse daqui, de decadência, porque alguns grandes empregadores acabaram fechando, né? Mas um modo de você recuperar isso é fazendo intervenções ou públicas ou mesmo do setor privado, como reformas nos imóveis, né? Ou então políticas de gentrificação, que aí quem vai ter mais capacidade de fazer isso é governo, né? Um governo local. Eu moro numa cidade aqui onde, deixa eu ver, pelo menos desde metade dos anos 90, eu ouço alguns prefeitos falarem que querem recuperar o centro histórico de Santos, recuperar a área do centro, mas nunca dá certo por conta disso, né? Eles não estão tendo a capacidade ou capacidade técnica mesmo de entender como resolver o problema ou perceber isso daqui, de que só realmente uma mudança no padrão geral da região central de Santos é que vai fazer com que possa ter esse círculo vicioso, né, virar um círculo virtuoso, de modo que aí retomem os outros negócios, e esse negócio, ele como deu para perceber, né, ele é um fenômeno bem local, né, uma coisa espalha para outra, essa demanda que é criada aqui espalha para os outros, e aí por isso que tem que ser feita uma política de gentrificação. Exemplos no mundo existem muitos, falei de Washington, mas Belém do Pará, eles reformaram toda a área portuária, onde o Porto Antigo, onde a parte antiga do Porto de Belém, né? E fizeram restaurantes, fizeram lojinhas, fizeram um trabalho bem feito, de modo que hoje, eu fui pela primeira vez conhecer esse negócio de Belém do Pará em 2004, ou seja, já faz bastante tempo, 17 anos, né? E eles conseguiram reverter esse processo de decaimento dos móveis da zona portuária, fazendo esse investimento público, no caso, né? Mas aqui em Santos está difícil, eles não estão conseguindo, não. Mesmo com navio
de passageiro, enfim, é uma questão longa aí para discutir, mas só para mostrar, ilustrar que essa questão da filtragem é uma tendência natural e coisas podem ser feitas para evitar isso, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o modelo de vizinhança e depois a gente faz, deixa eu ver se já está quase na hora do intervalo, falar sobre isso aqui e a gente já fala. A ideia de sucessão e estágios é que todas as cidades elas crescem numa onda, numa sucessão de construção e de ampliação dos bairros. Não tem nenhuma cidade que já constrói a cidade inteira, a não ser cidade planejada, e mesmo assim, mesmo elas crescem, né? Por exemplo, Brasília foi uma cidade planejada, né? Criaram a cidade toda bem desenhada e construída tudo ao mesmo tempo. Então, tem um bairro comercial, tem um bairro industrial, tem um bairro das coisas dos governos, tem bairros de residências. Só que mesmo isso, em 1960, Brasília foi inaugurada, mas mesmo assim, depois outras áreas foram se expandindo. Então, é natural que haja uma sucessão de construções em ondas. Então, vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, e já eu mostro no mapa, mas o que aconteceu? O Rio nasceu no que é o centro histórico da cidade, né? E ele foi se expandindo em duas direções. Na Zona Norte também, eu mencionei aqui, mas só para você focar na principal vetor de crescimento do Rio, que foi em direção à Zona Sul e depois à Zona Oeste. Os vários bairros foram sendo incorporados nessa sucessão. Então, depois do centro veio a Cinelândia, depois veio a Glória, depois veio o Catete, depois Flamengo, Laranjeiras, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, só para ficar nesse limite físico já da cidade, na fronteira com outra cidade, né? Então, aí que vem a mesma ideia. Deixa eu mostrar no mapa antes de falar isso daqui, só mostrando no mapa. Aqui é o Rio de Janeiro, e aqui essa parte do Rio é o que a gente chama de Zona Norte, e aqui é o centro antigo. A Zona Norte vai até aqui, onde está Tijuca. Então, tudo isso aqui é a Zona Norte do Rio, e aqui é o centro. E o interessante é que esse modelo de sucessão, né, que eu estava dizendo que a cidade vai sendo desenvolvida em ondas. E, no caso, foi uma onda que foi indo para o sul e depois para o oeste, para cá. Então, olha só. Agora sim, centro, Catete, Glória, Catete, Flamengo, Botafogo, Urca, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Itanhanguá e Juá, e depois a Barra da Tijuca e aqui o Recreio dos Bandeirantes. Então, o Rio desenvolveu assim, ó. Vou mostrar agora com a mãozinha, acompanhando aqui, nessa direção. Primeiro sul e depois oeste. E todas as cidades foram assim também. São Paulo também teve, né, mais ou menos isso. Está aqui repetido aqui o que eu escrevi em termos dos bairros, tá? Então, é isso, daqui para cá e depois para cá e depois para cá. E o que é interessante, e aí eu volto um slide e faço a ligação com o modelo de filtragem, é a mesma coisa, que são ondas sucessivas de bairros que vão sendo criados. Só que os bairros anteriores vão ficando mais velhos. E se não tem renovação dos imóveis, eles vão perdendo valor e podem, inclusive, criar áreas degradadas, tá? Mas, dependendo também, como eu também escrevi no slide anterior, de movimentos de reforma, isso pode parar ou estancar esse problema da perda do valor do imóvel, né? Então, de novo, estou indo no centro do Rio, vamos lá no mapa. Estou aqui, desenvolvi o centro. Depois eu fui para Glória, Catete e Flamengo. Então, estou aqui, Flamengo, anos 20, é a fronteira do Rio de Janeiro. Isso aqui tudo não existe ainda. Fronteira do Rio está aqui. E aí vai passando anos 30, 40, 50, Botafogo, Copacabana, nos anos 30 ela já começa a ser desenvolvida. Então, anos 30, anos 50, Copacabana era o limite do Rio. O que aconteceu com aqueles imóveis do Flamengo? Ficaram meio velhos, né? E o que aconteceu com os imóveis do centro? Também ficaram velhos. Então, se não houver alguma coisa de mercado, de reforma desses imóveis, ou política pública que renova, a tendência é que, à medida que vão surgindo novas ondas,
para cá, ó, Ipanema, depois Leblon, depois São Conrado, Barra da Tijuca nos anos 80, que ela começa a se desenvolver. A tendência é que essas que vão ficando para trás vão ficando cada vez mais, como eu vou dizer, mais velhas, e aí tem que ser, se não forem reformadas, podem virar potencialmente bolsões de áreas degradadas. Então, no caso do Rio, o que acontece? Vários desses imóveis aqui são antigos. Eu morei justamente nesse bairro aqui, que chama Flamengo, né, com perdão da palavra aí, Flamengo, mas o que acontece é que os prédios lá são prédios antigos, né? Mas todos, a maior parte, reformados, e você vai comprar um apartamento desse, R$800 mil, R$1 milhão, caríssimo, por conta disso, de mercado, né? Um valor de mercado. Isso aconteceu com quase todos os bairros aqui. Talvez a única exceção seja uma região perto do centro, né? Lá do centro, que eu ainda tenho, e na verdade até aqui, mais perto do Porto, aqui onde está escrito saúde, né? Essa parte aqui ainda é um pouco degradada, até por conta disso, não houve interesse do setor privado, né, de renovar essa área, e acabou ficando degradada, e o setor público também até tentou fazer alguma coisa, mas até agora com resultados mistos, né? Mas vamos terminar essa discussão aqui de sucessão estágio junto com filtragem, para dizer também que a renda tem um papel importante né, onde as pessoas vão escolher, né? A tendência é ficar nos imóveis mais novos, porque eles são, né, menos depreciados, mas lembrando que também os imóveis antigos, se reformados, eles recuperam valor. Então, como eu disse, Flamengo e Botafogo tem prédios aí de 40, 60, 80 anos, mas você vai comprar um apartamento, custa mais de R$1 milhão por conta disso. É um prédio numa área renovada, numa área, um prédio mesmo, né, reformado, elevadores reformados, estacionamento, etc, etc. Tá? Então, é essa mais ou menos a ideia, desculpe, do modelo de filtragem e sucessão em estágios. Tá? A filtragem é isso. Há uma tendência natural aos imóveis perderem valor por conta da depreciação, mas que, por razões de mercado ou de política pública, você pode estancar essa perda. Tá? E que isso é natural à medida que, com a sucessão e os vários estágios, as cidades vão crescendo e se expandindo para outros bairros, como nesse exemplo da Zona Sul, Zona Oeste do Rio que eu mostrei. Muito bem. Um último modelo, também heterodoxo, é a ideia de que ciclo de vida das pessoas e estilo de vida das pessoas podem influenciar também a decisão de localização residencial, e não somente aquela questão de distância do emprego ou de custo da moradia. Tá? Por quê? Porque as pessoas têm necessidades de moradias diferentes dependendo onde elas estão no ciclo de vida e qual é o estilo de vida delas atual, tá certo? Isso vão ter implicações diferentes para a escolha de residência. Por exemplo, estou no ciclo de vida, sei lá, 30 anos, acabei a faculdade faz 5 anos, né? Conheci alguém, vamos casar, mas não tem filho ainda. Então, eu preciso de um imóvel de 1 a 2 dormitórios. Agora, à medida que o tempo vai passando, casa, tem filhos, salário aumenta, você vai precisar de um imóvel maior, a demanda por residência vai ser diferente. E a mesma coisa os idosos. Os idosos, muitas vezes, ou quem está aí, um adulto mais maduro, de 50, 60 anos, os filhos já estão com 30, 40 anos, aí não precisam daquele apartamento maior que ele tinha antes. Aí ele vai pegar um imóvel menor. E uma pessoa mais idosa ainda vai precisar de serviços de saúde de suporte. Então, aqueles exemplos de Copacabana e Santos que eu falei, né, que tem bastante idosos, então você tem bastante serviços de saúde por perto. Então, é isso. Aí, nesse ponto, né, o que vai influenciar não é mais o custo de transporte ou só o custo da moradia, mas essas outras questões mais qualitativas, né? A questão do tipo do imóvel, o tamanho do imóvel ou dos serviços que aquele bairro tem. Tá? Então, isso aqui é importante. E a mesma coisa a questão do estilo de vida.
tem gente, tem também aí relacionado em parte ao ciclo de vida, mas também por conta do estilo, que preferem morar num prédio que tem, sei lá, coisas para as crianças fazerem, que tenha piscina, ou o contrário, num apartamento mais simples, mais robusto, sem esses serviços, mas que tem academia, ou outras que não se importam com academia, ou serviço, ou está próximos de um bairro onde tem, como na Vila, onde tem bares e restaurantes, como na Vila Madalena, por exemplo, que tem várias coisas voltadas ao lazer, né, ao consumo. Então, o estilo de vida da pessoa também pode ser um fator qualitativo e que também vai, vamos dizer assim, influenciar de outra maneira a decisão locacional das pessoas. Então, resumo da ópera, aqui já indo para nosso intervalinho, o ponto é que, sim, o modelo clássico do AMM, que mostra que o básico, né, o resultado básico de que custo de transporte ampliado pela ideia de custo do tempo, né, do tempo gasto na viagem, e valor da moradia, custo da moradia, são pontos importantes, sim, que em conjunto, né, são até trocados um pelo outro, e que em conjunto, determinando junto com a renda, vão fazer com que a pessoa escolha a residência dela. Então, obviamente que é importante quanto que eu gasto para ir para o trabalho, ou como que eu faço nessa viagem para o trabalho, quanto tempo eu gasto, e o custo da moradia. Mas também com esses outros fatores qualitativos aí que tem a ver, que também podem afetar a localização residencial, como, por exemplo, onde que a pessoa que está decidindo, fazendo a decisão locacional, onde ele está no ciclo de vida e qual é o estilo de vida dela, e também a questão da filtragem, né, e sucessão dos vários bairros, que também influenciam na localização e na escolha da moradia, né? Tudo bem, é isso. Vamos então agora fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa.